Legislativa do Rio de Janeiro decidiu liberar 5 deputados que estavam presos naquela operação. Parlamentares eleitos em 2018 foram acusados, no caso de Sérgio Cabral. A votação se deu após determinação do STF. Antes não tinha isso, ia para a cadeia e acabou-se. Aí o STF, lá numa dessas, decide que, não, agora o Congresso decide se o parlamentar deve ficar preso ou não, e assim, por semelhança, né, você também coloca, por equiparação, também que as outras casas... Já ontem teve o Romário foi condenado, né? Se levar também esse caso, a Câmara poderia soltar o Romário. Então, lá o Congresso pode soltar e está se estendendo. Aí, ontem, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro mandou soltar 5 deputados que estavam presos. Eles foram presos naquela operação Furo da Onça. Assim, o Cabral roubou pra caramba, né? Pegou dinheiro, propina de muita gente. Nesse caso aqui, ele era o corruptor, de corrompido para corruptor. Então, ele estava corrompendo os deputados. E a Lava Jato deu em cima, teve os indícios, prendeu os caras. Quem são os caras? Deputados André Correia, do DEM, Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius Nescau, do PTB, Chiquinho da Mangueira, do PSC, e Marcos Abraão, do MDB. Só gente boa. Estavam na cadeia. Eles foram reeleitos no pleito do ano passado e presos na Operação Furna da Onça. Ficaram impedidos de assumir o mandato sem direito a salário ou formação de gabinetes. Qual é o próximo passo desses caras? Não, agora eu quero mandato. É uma esculhambação, rapaz. Esse STF tem ajudado a esculhambar o país. Então, isso é notícia ruim, que de ontem lá, que vem do Rio de Janeiro, a Assembleia deixando esses caras soltos, né? Hoje tem um artigo do Paulo Taff, né, dizendo que, apesar de algumas perdas, temos muito o que comemorar. Na verdade, e muita gente diz, olha, a reforma da Previdência, o Tasso disse uma coisa maravilhosa. Não se faz tudo com a reforma da Previdência, mas sem ela não se faz nada. Foi mais ou menos assim a frase dele. Se não foi assim, eu estou tentando traduzi-la. Mas é isso. A reforma, na verdade, é o primeiro passo, o primeiro grande passo para as reformas no Brasil. Nós temos 2 reformas aí pendentes que têm que vir com urgência. A reforma administrativa, para tratar do gasto público, e também o Pacto Federativo, que há muito está esgarçado. E outra notícia boa, ontem, mais um recorde. A gente estava falando de anteontem, 106 mil pontos, nunca alcançados antes pela Bolsa, né? Ontem passou para 107 mil, depois da aprovação da reforma da Previdência. Na área econômica, Brasil cogita sair do Mercosul. De novo, aquela história que o Paulo Guedes, olha, não vamos deixar que o Mercosul atrapalhe a economia brasileira, porque o Bolsonaro está pretendendo, o Brasil cogita deixar o Mercosul caso a Argentina não concorde com a redução de alíquotas de importação a serem praticadas pelo bloco dentro de 4 anos. Uruguai e Paraguai já fecharam com o Brasil, em 80% dos mais de 10 mil itens negociados. A estratégia revelada por representantes dos países será uma saída drástica para que o Brasil possa levar adiante o plano do ministro da Economia, Paulo Guedes, de promover a abertura da economia e o aumento da produtividade, medidas que estavam previstas para serem retomadas com mais força após a reforma da Previdência. Então, muita coisa ainda estruturante na economia precisa ser feita para a gente voltar a se desenvolver e não voltar mais para esse abismo que a gente hoje está passando, depois daquela chamada nova matriz econômica com licença da palavra, ex-presidente Dilma Rousseff. O populismo ataca o Chile, né? Então, sobre isso, o Chile, que é um dos países mais desenvolvidos, maior economia, né? Melhor IDH, os maiores indicadores, melhor economia, melhor educação na América Latina, passando por essas manifestações. Aí, sobre essa manifestação, tem um negócio aqui. O Bolsonaro, o presidente, disse que alertou o ministro da Defesa sobre as manifestações. Eu quero chamar a atenção, porque muita gente fala do artigo 142 da Constituição. E, às vezes, muita gente fala e diz 142 já e tal, e não entende bem o que é o 142. E o Bolsonaro, nesse momento, está falando sobre o 142.
Deixa eu dar uma geral aqui. Quem entrou agora, porque fiz, né, o Facebook. Bom dia para Silvia Maria Pereira Leite e José Bandeira. Por coincidência, 2 ex-colegas da Caixa, né? Também o Martônio Viana, o José Basílio, o Varela, o Wagner Viana, o Everton, Lucinda Rabelo, Feliz Santos, Ivone Clã, bom dia, Ivone. José Basílio está sempre cortando e sai do ar, a gente deixa de escutar seus comentários. Pois é a internet, que a gente faz o que é possível, tá, amigo? É a Sobralnet, né? Dizer bem claro, né? Devemos essas interrupções a Sobralnet, uma empresa aqui, aliás, é amigo do Macedo, né? Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para as Forças Armadas estarem preparadas para o caso de acontecerem no Brasil manifestações nas ruas como as que estão ocorrendo atualmente no Chile. Nos preparamos. Conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de ter movimentos, como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile. E, logicamente, essa conversa ele leva a seus comandantes. E a gente se prepara, olha o que ele está dizendo, se prepara para usar o artigo 142 da Constituição, que é pela manutenção da lei e da ordem, caso eles, os comandantes das forças, venham a ser convocados por um dos 3 poderes, disse o presidente hoje pela manhã em Tóquio, ao conversar com jornalistas depois do café da manhã. Para o presidente, o que acontece atualmente na América do Sul é articulado por movimentos de esquerda. Mas é estranho como é que no Chile, cheio de... Mas é também o grau. Quanto mais a gente tem, mais a gente vai querer, né? E deve sempre se manifestar e querer. Não dessa forma sangrenta. Não há motivo para isso. Diz o Bolsonaro, a intenção deles, falando dos esquerdas, né? É atacar os Estados Unidos e se autoajudarem para que seus partidos à esquerda tenham ascensão. Dinheiro nosso, brasileiro, do BNDES, irrigou essa política. Ainda em referência a movimentos de esquerda, Bolsonaro disse que estão mudando de nome. Estão mudando agora de nome. Mas se engana quem acha que essas pessoas foram alijadas da vida pública pelas urnas. E atacou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O último país em abolição é o Chile. E o senador Humberto Costa, apesar da estatura dele, um senador anão, não deixa de estimular as massas para o confronto. Está no jornal Valor Econômico. Então quem falava tanto aí do 142, está aí o presidente falando dele, que as Forças Armadas podem ser chamadas em caso de distúrbios. Bom, sobre as queimadas da Amazônia, investigações estão dando conta que Dia do Fogo teve vaquinha para combustível, a investigação da polícia. Fazendeiros, madeireiros e empresários são os principais suspeitos de queima coordenada de pasto e áreas de desmate no Pará, em agosto. Pois é, as investigações estão aí e tem que ser punido. E por falar em investigação, a Marinha investiga 30 navios e dark ships, né? Que são aqueles navios sem bandeira, aqueles navios que navegam tipo piratas, né? Navio pirata, porque eles tentam até o transponder, que é aquele que seria o GPS do navio, para ele não ser encontrado, né? Eles desligam. O comandante afirma que não há indício de envolvimento do governo da Venezuela no vazamento do petróleo. Mas tem aí um comandante dizendo que isso é um verdadeiro bombardeio. Eu vi isso aqui, acho que foi no Estadão. Quer ver? O Estadão me disse isso. Teve um comandante aí, está no Estadão, mas não está aqui comigo, dizendo, um cara dizendo isso, né? Que, olha, na verdade, isso aqui é um verdadeiro bombardeio. Eduardo desiste, isso aqui está no Estadão, e o Foster pode ser o próximo embaixador dos Estados Unidos, né? Justiça anula 2 condenações no Mensalão Mineiro, aí tudo bem, é a justiça, né? Tem que ver isso daí, né? Mas tá aí. E hoje retoma, não sei mais onde vi, mas vi um comandante aqui do Exército dizendo que era um bombardeio, o vazamento está aqui, pronto. O vazamento é um bombardeio contra o Estado brasileiro. Esta frase
cadê? É na entrevista de Barbosa Júnior, comandante da Marinha. O almirante afirma que culpado não foi achado ainda, mas está entre os navios que circularam pela costa de Sergipe. Pois é hora demais para ter sido um simples acidente. A gente não tem disso, mas a especulação é que tenha sido uma coisa proposital. O comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior, compara o avanço da mancha de óleo pelo litoral do Nordeste desde o início de setembro a um bombardeio contra o país. Nos últimos dias, o governo federal tem sido cobrado na justiça por mais ações para conter o espalhamento do poluente. Conforme o militar, o culpado ainda não foi identificado, mas está entre os navios que circularam em alto mar na faixa de 300 a 500 quilômetros da costa leste de Sergipe. O que falta para descobrir? Primeiro, precisa identificar a origem. A segunda frente está relacionada com a neutralização, o máximo possível, dos impactos ambientais e econômicos. É inédita uma agressão que alcance 2.200 quilômetros de costa. É uma situação sem registro na história marítima. Eu diria até, em termos militares, é como se o Brasil sofresse um ataque militar, um bombardeio contra o Estado brasileiro, que teve impacto na nossa sociedade. Foi uma agressão ambiental que afetou os interesses nacionais. Uma ameaça dessa magnitude não é a um governo, é ao Brasil. Qual a principal suspeita? Pela nossa área marítima, Atlântico Sul, passam diariamente 2.000 navios. Olha só, 2.000 navios todo dia passando aí, né? Desses, filtraram para 1.000 e chegaram a 30 embarcações suspeitas de transporte do óleo. Estamos investigando os navios que transitaram entre 300 e 500 quilômetros da costa leste de Sergipe, que não se identificaram nem informaram incidente, que podem ser chamados de dark ships, que é um navio que tem seus dados concretos informados, mas em função de qualquer restrição ou embargo, tem uma carga que não pode ser comercializada. Aí os caras escondem, né? Aí diz, isso descarta completamente um acidente não intencional? Não descarta. Mas a probabilidade fica cada vez mais baixa. O que o almirante está dizendo é que é cada vez mais baixa a possibilidade de ter sido um acidente. Então, dá-se o inverso. Cada vez mais alta a possibilidade de ter sido proposital. O petróleo é venezuelano? Tivemos identificação pela Petrobras. Estamos dizendo que o óleo não é processado ou comercializado no Brasil. E os tambores que foram achados da Shell? Que teve uns tambores aí na praia, né? A Shell foi questionada pelo Ministério do Meio Ambiente. As informações foram prestadas e estão fazendo parte do rol de investigações em curso. O derrame de óleo mostra fragilidade ao monitorar a costa? Pode acontecer na costa de qualquer país, porque foi um fato criminoso. De novo, está o almirante dizendo que isso foi um fato criminoso. Algo contra o Brasil. O que faltou fazer para não termos detectado isso? Essa pergunta é muito difícil. Mas se fosse na costa dos Estados Unidos, aconteceria do mesmo jeito. O navio mercante tem o direito de não se identificar. Aí ele produz um derrame dessa natureza extremamente difícil de detectar por satélite. Aí a pergunta, afinal, né, porque está terminando o tempo, e o aprimoramento do gerenciamento da Amazônia Azul, como seria isso? Quanto custaria? Uma solução é colocar um sistema de detecção ativa por radares em todo o litoral de alta frequência, com alcance de até... Bem, o que fica aí de impacto na declaração do almirante, comandante da Marinha, é que foi um fato criminoso, proposital, contra o país, contra o Brasil. Então, nós temos que investigar e ir atrás disso daí para punir. E se for de outro país, né, declarar guerra. Estou brincando, mas é um negócio muito sério, né? Davi Ximenes Filho, bom dia, Luciano. Comente sobre a condenação do vereador Romário. Será que agora ele perde o mandato? Pois é. Daqui a pouco o Linton Torquato é um dos convidados, e pode até tocar no assunto, na participação aqui do doutor Oscar. Aí faremos isso apenas para Sobral, porque nesse momento nós precisamos desfazer, são 6 horas aqui no meu computador, 6 horas e 58 minutos, hora de desfazer a conexão entre Fortaleza e Sobral. Agradeço a participação de todos vocês, um abraço aí para a moçada da Rádio Assunção Cearense, que agora vai entrar na programação o querido Carioquinha, que deve ter chegado aí com a nossa querida produtora Letícia, e aqui em Sobral,
na Paraíso FM, retoma o comando do programa De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento, que tem assim ao seu lado nosso querido, simpático e competente profissional Ricardo Gomes. A todos vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Esse é Luciano Kleber, que volta amanhã na Conexão com